Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 21. Recebi novamente a palavra de Iau. Filho do homem, vire-se na direção de Elxalaim, faça uma proclamação contra os lugares sagrados e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: eu estou contra você, vou puxar a minha espada da bainha e eliminar do seu meio tanto os justos como os maus. Visto que eliminarei do seu meio os justos e os maus, vou puxar a minha espada da bainha contra todos, de sul a norte. Todos terão de saber que eu mesmo, Iau, puxei a minha espada da bainha. Ela não voltará mais para lá. E você, filho do homem, suspire enquanto treme de medo, sim, suspire amargurado diante deles. Se eles lhe perguntarem: por que você está suspirando? Você responderá: por causa de uma notícia. Pois ela certamente virá, e todos os corações se derreterão de medo, todas as mãos ficarão caídas, todos os ânimos ficarão abatidos e de todos os joelhos pingará água. Vejam! Ela certamente virá, ela se cumprirá. Recebi novamente a palavra de Iau. Filho do homem, diga: uma espada. Uma espada está afiada e polida. Ela está afiada para realizar uma grande matança, está polida para brilhar como um relâmpago. Não devemos nos alegrar? Será que ela rejeitará o cetro do meu próprio filho, como faz com toda a árvore? Ela foi dada para ser polida e para ser empunhada. Essa espada está afiada e polida, para ser entregue na mão de um executor. Clame e lamente, filho do homem, pois ela veio contra o meu povo, ela está contra todos os maiorais de Israel. Eles serão vítimas da espada junto com o meu povo. Por isso, bata na coxa, de pesar. Pois foi feita uma inspeção, e o que acontecerá se a espada rejeitar o cetro? Ele deixará de existir. Agora, filho do homem, profetize, bata as mãos e repita 3 vezes. Uma espada. É a espada que faz vítimas, a espada da grande matança, a espada que os cerca. Seus corações derreterão de medo e muitos cairão nos portões das suas cidades, vou causar uma matança com a espada. Sim, ela brilha como um relâmpago e está polida para a matança. Espada afiada, corte à direita. Golpeie à esquerda. Vá para onde quer que a sua lâmina seja direcionada. Eu também baterei as minhas mãos e saciarei o meu furor. Eu, Iau, é que falei. Então recebi novamente a palavra de Iau. Filho do homem, trace 2 caminhos para a espada do rei de Babilônia passar. Os 2 começarão na mesma terra, e um sinal deve ser colocado onde a estrada se divide em direção às 2 cidades. Você deve indicar um caminho para a espada ir contra Rabá dos Amonitas, e outro para ir contra a fortificada cidade de Elxalaim, em Ialda. Pois o rei de Babilônia faz uma parada a fim de empregar a adivinhação na bifurcação da estrada, onde os 2 caminhos se dividem. Ele sacode as flechas. Consulta seus ídolos, examina o fígado. A resposta da adivinhação na sua mão direita aponta para Elxalaim. Ele deve preparar os arietes, ordenar a matança, dar o grito de guerra, posicionar os arietes na frente dos portões, levantar uma rampa de ataque e construir um muro de cerco. Mas ela parecerá uma adivinhação falsa aos olhos daqueles que haviam feito juramentos a eles. No entanto, ele se lembra da culpa deles e os capturará. Portanto, vocês fizeram com que a sua própria culpa fosse lembrada ao exporem as suas transgressões e tornarem evidentes os seus pecados em todas as suas ações. Agora que vocês foram lembrados, serão obrigados a submeter-se. Mas o seu dia chegou, perverso maioral de Israel, mortalmente ferido. Chegou o tempo da sua punição final. Remova o turbante e retire a coroa. As coisas não serão mais como antes. Enalteça o rebaixado e rebaixe o enaltecido. Uma ruína. Uma ruína. Farei dela uma ruína. E ela não será de ninguém até que chegue aquele que tem o direito legal, eu a darei a ele. E você, filho do homem, profetize o seguinte. Assim diz o soberano rei Iau a respeito dos amonitas e dos seus insultos. Diga. Uma espada. Uma espada está desembainhada para a matança, está polida para devorar e brilhar como um relâmpago. Apesar das visões falsas e adivinhações mentirosas a seu respeito,
você será empilhada sobre os que foram mortos, os homens perversos para os quais chegou o dia, o tempo da sua punição final. Põe a espada de volta na bainha. Eu julgarei você no lugar em que foi criada, na terra da sua origem. Vou derramar sobre você a minha indignação. Soprarei sobre você o fogo da minha fúria e vou entregá-la nas mãos de homens brutais, peritos em causar destruição. Você se tornará combustível para o fogo, seu próprio sangue será derramado na sua terra, e você não será mais lembrada, pois eu, Yaó, é que falei. Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 22. Então recebi novamente a palavra de Yaó. Filho do homem, está pronto para proferir a sentença da cidade culpada de sangue e expor-lhe todas as coisas detestáveis dela? Você deve dizer: ó cidade que derrama sangue dentro de si mesma, cujo tempo está chegando, que faz ídolos repugnantes para se contaminar, o sangue que você derramou a tornou culpada, e os seus ídolos repugnantes a tornaram impura. Você apressou o fim dos seus dias, e o fim dos seus anos chegou. É por isso que farei de você alvo de insultos para as nações e motivo de zombaria para todas as terras. Tanto as terras próximas como as distantes zombarão de você, que está com o nome manchado e que está cheia de confusão. Veja! Todos os maiorais de Israel no seu meio usam sua autoridade para derramar sangue. Em seu meio pai e mãe são desprezados, o residente estrangeiro é defraudado, o órfão e a viúva são maltratados. Você despreza os meus lugares sagrados e profana os meus Shaba. Em seu meio há caluniadores decididos a derramar sangue. Em seu meio as pessoas comem sacrifícios sobre os montes e em seu meio agem de forma obscena. Em seu meio as pessoas desonram a cama do pai e têm relações sexuais com mulheres durante sua impureza menstrual. Em seu meio um homem age de modo detestável com a esposa do próximo, outro desonra a própria nora agindo de modo obsceno, e ainda outro viola a irmã, a filha do seu próprio pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta cobrando juros e visando lucro, e extorque dinheiro do seu próximo. Sim, você se esqueceu totalmente de mim, pois bem, eu bato as mãos em sinal de repulsa pelo seu lucro desonesto e pelo derramamento de sangue no seu meio. Será que você ainda terá coragem e suas mãos continuarão fortes nos dias em que eu agir contra você? Eu mesmo, Yaó, falei e vou agir. Eu vou espalhá-la pelas nações e dispersá-la pelas terras, e porei fim à sua impureza. Você será desonrada diante das nações, e terá de saber que eu sou Yaó. Então recebi novamente a palavra de Yaó. Filho do homem, a casa de Israel tornou-se para mim inútil como a escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo dentro de um forno de fundição. Eles se tornaram a escória da prata. Portanto, assim diz o soberano rei Yaó. Visto que todos vocês se tornaram inúteis como a escória, vou ajuntá-los dentro de El-Shalaim. Assim como se ajunta prata, cobre, ferro, chumbo e estanho dentro do forno de fundição a fim de se soprar o fogo sobre eles para derretê-los, assim ajuntarei vocês com ira e furor, e soprarei sobre vocês para fazê-los derreter. Vou ajuntá-los e soprar sobre vocês o fogo da minha fúria, e vocês derreterão dentro dela. Assim como a prata derrete dentro de um forno de fundição, assim vocês derreterão dentro dela, e vocês terão de saber que eu mesmo, Yaó, derramei sobre vocês o meu furor. Então recebi novamente a palavra de Yaó. Filho do homem, diga a ela: você é uma terra que não será purificada nem receberá chuva no dia da indignação. Seus profetas fazem uma conspiração dentro dela, como leões rugindo e dilacerando a presa. Eles devoram pessoas. Apoderam-se de tesouros e de coisas preciosas. Fazem muitas viúvas dentro dela. Seus sacerdotes violam a minha lei e profanam os meus lugares sagrados. Não fazem nenhuma distinção entre o que é sagrado e o que é comum, nem ensinam a diferença entre o que é impuro e o que é puro. Eles se recusam a guardar os meus Shaba, e eu sou profanado entre eles. Seus príncipes no seu meio são como lobos dilacerando a presa, eles derramam sangue e matam pessoas para obter lucro desonesto. Mas seus profetas encobrem tudo isso com cal. Eles têm visões falsas, fazem adivinhações mentirosas e dizem, apesar de o próprio Yaó não ter dito nada.
O povo da terra defrauda e rouba, maltrata o necessitado e o pobre, defrauda o residente estrangeiro e lhe nega a justiça. Eu procurei entre eles um homem que pudesse consertar a muralha de pedras ou colocar-se diante de mim na brecha da muralha a favor desta terra, para que ela não fosse destruída, mas não achei nenhum. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação e os exterminarei com o fogo da minha fúria. Vou fazer as consequências do seu caminho recair sobre a sua própria cabeça.